Estão aqui? Estão aqui? Caiu? Continua aqui? É, pronto, pronto. Alguém tem alguma pergunta aqui para falar? Sim? Quem levantou a mão, acho que foi a Carla. Carla que levantou a mão ou Ana Lívia? Você me ouve, professor? Estou ouvindo. Tá. Os colegas estão me ouvindo também? Raífe, Sim, sim, Carla, sim. Lorena, ok. Beleza. Boa noite, gente. Murilo, talvez eu tenha, talvez, perdido algum conceitozinho, alguma coisinha, mas analisando essa apresentação que você trouxe, em muitos momentos eu pensava da seguinte forma: a gente está sempre levando em consideração que essas pessoas que essa pesquisa está sendo feita são pessoas que têm acesso àquela tecnologia, de onde aqueles dados foram retirados. Mesmo que a gente entenda isso como uma amostra, isso não pode ser também uma coisa a ser estudada, a ser analisada, que nós temos que fazer, né? Então, por exemplo, como jornalista, antigamente eu me lembro de na sala de aula a gente ter tido discussões sobre a pesquisa Ibope feita somente por telefone. E como isso era complicado quando você, nos anos 80, 90, Hum, né, num país que você não tinha acessibilidade, acesso a essa tecnologia, um país muito pobre, etc. Né? hum. É isso, eu queria ouvir um pouquinho, por favor. Obrigada. Ainda você está perguntando basicamente pela exclusão digital, né? Será que esse dado não vai subrepresentar a, as pessoas excluídas digitalmente, né? Eu acho que sim. Isso. Eu acho que sim. Mas aí vai entrar naquela coisa da representatividade externa, né? Usando aqui linguagem de experimentos, né? A validade externa vai ficar comprometida, mas não necessariamente a validade interna, né? Mas realmente, eu concordo. Se você tiver um índice de exclusão digital muito grande, o dado não vai ser representativo para as pessoas excluídas, né? Mas por outro lado, né? É, hoje em dia você tem uma penetração muito grande de equipamentos eletrônicos, principalmente celular. O celular, hoje em dia é comum você ter regiões sem saneamento básico e que todo mundo tem celular. Porque é mais fácil você comprar celular do que instalar equipamento básico, que envolve um investimento coletivo muito voltuoso, sabe? E celular é uma coisa que hoje em dia está relativamente barato, né? Então eu acredito que é um problema, mas eu diria que hoje já não é um problema tão grande, dependendo do dado que você for fazer, e a tendência é diminuir mais ainda, né? Porque a inclusão digital ela foi absurdamente rápida no Brasil, no mundo todo, né? Até na África, em outros países, você tem uma inclusão digital relativamente alta, né? Mas eu concordo, isso cria um viés. Né? Tem, por exemplo, é, uma vez eu vi pessoas que usavam dados de georreferenciamento no Twitter, mas esse dado só era disponível para quem usava iPhone. Né? Não sei se ainda é assim, mas na época, em 2019, esse dado só estava funcionando para os iPhones e não para os Androids. Aí sim, né, você vai ter um viés muito grave de renda, né? Porque o uso de iPhone e Android é muito, muito relacionado à renda, né? Mas você tem que estar consciente desses vieses, sabe? Então, minha opinião é assim, um Mas, pouco professor, salomônica. Sim, é. você já teve contato com algum tipo de pesquisa que conseguia fazer essa comparação entre pesquisas feitas a partir de um Big Data e uma pesquisa analógica, alguma coisa nesse sentido?
Ah, olha, até onde eu vejo, isso é meio que o padrão, viu? Até porque, como o Salganic fala também, o dado online ele é por definição muito sujo, né? Então, para você até saber ou tentar inferir quais são as sujeiras e eventualmente como você vai corrigir esse dado, você tem que comparar com uma pesquisa que tem menos problema, né? O pessoal fala muitas vezes no padrão, nos manuais de metodologia do pesquisas padrão ouro, por mais que nem todas as pesquisas feitas por órgãos de estatística são padrão ouro, né? Mas algumas são muito mais próximas de uma pesquisa feita com uma amostra muito bem pensada, metodologia muito bem pensada. Então, comparando a pesquisa lenta, cara, porém sem vieses, com uma pesquisa barata, rápida, instantânea, cheia de vieses, você pode tentar descobrir o padrão dos vieses. E se a gente descobre o padrão dos vieses, a gente consegue corrigir os vieses. Isso é meio que uma regra da estatística, né? O ruim da análise quantitativa é aquele padrão desconhecido, o padrão de erro desconhecido. Porque à medida que o padrão de erro se torna conhecido, ele pode ser corrigido, entendeu? Então, essa coisa de comparar fontes de dados diferentes, me parece que na verdade o padrão é esse, entendeu? Ou então você vai, por exemplo, compara pesquisa eleitoral feita pelos institutos, que é caríssima. Não sei se você sabe, cada pesquisa eleitoral, essas de para presidente, de votação para presidente, ela por baixo custa $500.000. Dificilmente alguém consegue fazer uma pesquisa com menos de 500 mil. Muito, muito difícil. Né? Mesmo por telefone, mesmo tudo. Né? Elas são caríssimas. E você pode tentar inferir usando os dados das redes sociais, que é totalmente distorcido, porque nem sempre as redes sociais representam a votação da população. As redes sociais vão representar muito mais as pessoas ativistas, os radicais, né? Quem é radical está na rede social o tempo todo falando. Se a pessoa não é radical, ela não vai se manifestar na rede social, então ela vai estar subrepresentada. Mas se você compara um com o outro, você pode criar um algoritmo mais complexo que vai conseguir inferir a opinião pública real usando esse dado online, e você vai conferir se o seu modelo de análise está correto quando você compara com uma pesquisa mais próxima do padrão ouro, que é a pesquisa que você tem que contratar uma agência que vai lá, que vai contratar pesquisadores, que vai na casa das pessoas, etc. Bom, alguém mais quer fazer a pergunta? Tá certo, Lívia? Então, tá respondendo. Se alguém mais quiser falar, gente, por favor, fale aí, porque eu não quero ficar só eu falando aqui, não. Tá? Se tiver mais alguma ideia para falar. O João, acho que quer falar alguma coisa. Quer falar, João? Opa, tá sem som. Tá sem som. Vê se você ativou o som aí. Agora, Agora eu escutei. agora foi, né? Foi, Eu gostei muito da parte que ele pontua sobre a confusão algorítmica, sobre como os comportamentos observados nas plataformas eles são induzidos pelos próprios algoritmos. Só que eu fiquei pensando em que estratégias a gente pode utilizar no caso de observar esses dados também dentro de uma análise sobre as plataformas, ou sobre como as plataformas elas influenciam processos sociais ou comportamentos. Porque aí, no caso, isso deixaria de ser um viés e seria um dado de pesquisa em si. Exato. Aí no caso eu acho que não teria viés. Né? Aí eu acho que porque aí mudaria, né? É que tem uma parte lá no texto em que ele fala que, olha, uma parte do Wikipedia é escrita por bots, né? Escrito pelos robozinhos lá, né? Aí, se você quiser saber o comportamento humano na Wikipedia, né? Aí você teria que excluir os bots.
Mas se você quiser saber o comportamento dos bots na Wikipedia, aí você tem que deixar eles lá, entendeu? Eles fazem parte da sua análise, né? Acho que talvez entraria um raciocínio parecido aqui, sabe? Então, imagino que seria isso, né? Sim, sim. Agora, eu mesmo, gente, vou confessar a vocês que também eu tô entrando nessa área. Eu não sou assim um grande especialista com anos de experiência em análise desse tipo. Eu tô aprendendo também, né? Então aqui acho que como grupo de estudos, né? Não é um curso que eu tô dando aqui pra você. Inclusive eu quero que na próxima quinzena, né? Outra pessoa aqui, por favor, se voluntarie aí para fazer a apresentação do capítulo 3, né? Mas realmente, eu acho que essas questões, viu, João, a gente tem que entrar aqui, se debruçar contra ela e tentar aí refletir conjuntamente sobre como que a gente pode aprender sobre ela. É que acho que no caso tem a questão da performatividade, de como as pessoas, às vezes, dentro da plataforma, dentro da rede social, ela vai modular um comportamento. E aí eu estava lendo recentemente uma tese, uma dissertação de mestrado, de uma menina da comunicação que ela fala sobre uma performance otimizada que as pessoas fazem no Instagram. E aí ela trabalha com entrevistas, é uma análise mais qualitativa e ela faz uma boa discussão teórica na maior parte da dissertação. Mas é um caso que a gente, trabalhando com os dados, a gente conseguiria avançar mais no entendimento sobre esse tipo de comportamento. Ou, ou no caso de outras plataformas também, não sei, polarização no Twitter, alguma coisa assim. Aí o próprio bot dentro do Twitter poderia ser considerado talvez nesse caso. Sim, né? Sim. Inclusive dá para fazer pesquisa qualitativa também. Tem até um monte de antropólogos, pessoas que estão fazendo o que eles chamam de netnografia, né? Que é o estudo da ética, como se fosse uma adaptação da etnografia para o ambiente digital. Então, tá aqui um ponto que, que também dá para ser explorado, tá? Inclusive, eu tenho um texto aqui sobre como integrar métodos quantitativos e qualitativos, e eu acredito que agora que pode ser aplicado a esse contexto aqui, né? De toda forma, o importante, assim, uma coisa que eu gostei muito, né, aqui do texto é que o autor ele fala muito sobre essa coisa de, olha, ter bons desenhos de pesquisa. E o desenho de pesquisa, assim, não existe uma fórmula mágica, um padrão. O bom desenho é aquele que tem boas perguntas, perguntas interessantes, provocantes, e consegue responder as perguntas de uma forma adequada, entendeu? Isso é o bom desenho, né? Não tem assim olha, tem que usar o método tal, tem que fazer o procedimento tal. O procedimento bom é aquele que responde a sua questão de pesquisa e que tem a ética também, que também adota procedimentos éticos, né? Certo. Quem mais que tem pra... que gostaria de falar? Marcos, você quer falar aqui, né? É porque eu tô com um problema no microfone, mas agora deu certo. Ah, Não, é o que eu tinha comentado no chat mesmo, né? Que eu encontrei esse trabalho de um rapaz da ciência política que ele faz análise com a ajuda de softwares e da inteligência algorítmica, né? Ele faz uma pesquisa para fazer tipo uma compreensão da utilização do conceito de populismo por diversos autores no mundo. E aí ele consegue dar conta aí de muitos trabalhos, né? Pela ajuda da computação em si. E é muito interessante, né? Porque é um viés, né, de discussão teórica e ele possui essa ajuda aí. sim, 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 né? Acho que aí entra aquela questão também da questão conceitual, né? Que é fundamental.
Se você não tiver bom trabalho conceitual, não vai adiantar não, né? Aliás, até eu acho que talvez seja uma grande dificuldade, né? Porque o pessoal do Data Science, né? Muito, muito sofisticado na parte técnica, mas existe uma espécie de trade-off entre o apuro conceitual, né? A sofisticação conceitual e a sofisticação técnica. Se você tem uma sofisticação conceitual muito boa, você consegue bons resultados com uma técnica relativamente simples, tá? Então, o ideal é a gente ser bom nos dois, né? Ser uma parte conceitual maravilhosa, parte técnica fantástica, né? Mas, às vezes, não precisa usar pirotecnia super incrível se a gente tem boas questões, boas operacionalizações de conceito e tudo mais, né? Bom, o que a gente pode fazer agora, viu, pessoal? Se vocês não se incomodarem, é tentar, então, fazer a parte da apresentação. Algumas pessoas já tiveram que ir, né? Mas eu gostaria, então, de saber um pouquinho mais, escutar vocês. Vocês já mandaram seus currículos lá, né? Eu vou fazer algumas estatísticas aí, um small data, né? Eu vou fazer um small data aqui com o nosso grupo depois, né? Mas eu também gostaria de ouvir um pouco vocês, né? A gente poderia fazer uma rodada de apresentação? Tá? Então tá bom. Olha, deixa eu ver aqui quem é a lista de pessoas. Tem um lugar aqui que tem a lista de pessoas. Cadê? Acho que tá aqui. Pronto. Então vamos lá. Então, se alguém puder falar nome, região que mora e que mais que é interessante? O que estuda e qual o interesse aqui no grupo, né? Então, se puder falar também do seu background, né? Sua formação, tanto em ciências sociais quanto em outras áreas próximas de computação, de análise de dados, qualquer coisa assim, né? Também seria interessante também falar, né? Então vamos falar aqui por ordem alfabética de baixo para cima, que acho que é sempre uma boa escolha para a galera dos últimos, que tem os nomes das últimas letras do alfabeto, são sempre prejudicadas, né? Então pode começar aqui, Tamires. Você poderia se apresentar?